Após ser abduzido por uma nave, um engenheiro da NASA decide divulgar a existência de seres extraterrestres e se torna alvo de uma agência que faz pesquisas alienígenas. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact. Hoje nós recapitularemos a história do filme A Presença, de 2020, então preparem-se, é hora do recap! Em 1979, no Alasca, um objeto voador não identificado sobrevoa uma floresta e derruba uma caminhonete que de repente começa a levitar. Durante o acidente, Carl está no veículo de trás e sai do seu carro para verificar se seus colegas de trabalho estão bem, mas acaba sendo perseguido pela nave e precisa fugir. Minutos depois, ele é atingido por um feixe de luz azul e seu corpo fica paralisado. Nesse dia, Carl e os 3 lenhadores que estavam na caminhonete foram abduzidos. Algumas décadas depois, em um centro de pesquisa da NASA que fica na Califórnia, Isaac Cypress, um funcionário do Departamento de Tecnologia, recebe dados de um dos satélites cuja origem é completamente desconhecida. Apesar de gostar do seu trabalho, o engenheiro se sente vazio e toda sua vida se resume às pesquisas que ele fez em seu laboratório. Para tentar mudar isso, ele faz terapia com uma psicóloga que o aconselha a fazer um diário em formato de vídeo. Todos os dias, durante pelo menos 5 minutos, Isaac deverá se sentar na frente de uma câmera e dizer tudo o que está pensando e sentindo. Mesmo não gostando muito dessa ideia, o rapaz decide seguir as orientações de sua psicóloga, pois sabe que expressar seus sentimentos é uma etapa importante para clarear a mente. Sendo assim, nos dias seguintes a essa consulta, ele passou a registrar todos os seus pensamentos e em um sábado ele decidiu fazer uma trilha. Seu plano é ir para o meio do mato para se conectar com a natureza e deixar os seus pensamentos fluírem para fazer a gravação. Nesse dia, enquanto Isaac faz algumas gravações no topo de uma montanha, ele avista um asteroide chegando ao planeta. A bola de fogo é enorme e atrai a atenção de todos os moradores da cidade, devido ao impacto causado quando cai na Terra. Minutos depois, as autoridades já estão a caminho do local e Isaac se esconde dos militares para não ser levado de volta para a cidade, pois quer ter a chance de investigar aquele fenômeno. Assim que encontra uma brecha para escapar, ele corre em direção ao asteroide e descobre que aquele objeto, na verdade, é uma nave alienígena. Imediatamente, o rapaz pega sua câmera com o objetivo de usá-la para registrar algumas imagens. Porém, de repente, a espaçonave desaparece sem deixar rastros. Nessa hora, Isaac sente uma presença a poucos metros de distância e, ao olhar para trás, se depara com uma criatura humanoide, aparentemente inofensiva. Quando o alienígena vai embora, o engenheiro foge na direção oposta e 3 dias depois acorda em outra parte da montanha. Ao chegar em casa, Isaac sente que algo diferente aconteceu com seu corpo, pois seu braço está muito dolorido. Nesse dia, ele percebe que adquiriu a habilidade de fazer as coisas desaparecerem e se pergunta como isso é possível. Na manhã seguinte, o rapaz decide ir ao médico e descobre que está com uma microfratura no braço, tão fina quanto um fio de cabelo. Como Isaac nunca quebrou o braço antes, o médico fica curioso para descobrir o que aconteceu ali, pois o osso parece ter sido cortado minuciosamente e já está cicatrizado. Em seguida, o engenheiro vai para o trabalho e decide mostrar as suas novas habilidades para Beck, um dos membros de sua equipe. Após fazer o copo desaparecer, ele se sente aliviado, pois tem a comprovação de que não está enlouquecendo. No entanto, a verdade é que o objeto desapareceu apenas para Isaac, pois Beck ainda consegue vê-lo perfeitamente. Sendo assim, Isaac decide mostrar as gravações que fez na montanha, e seu colega de trabalho começa a se questionar se aquelas imagens são reais. Em seguida, Greta aparece e informa que os resquícios da nave alienígena que chegou à Terra no último sábado desapareceram. Decidida a mostrar para o mundo que extraterrestres existem de verdade, Isaac posta um vídeo na internet e em pouco tempo sua gravação alcança milhares de visualizações. No dia seguinte, o engenheiro recebe uma ligação de Christine, que trabalha para o jornal KFLA, e a mulher o convida para uma entrevista.
A jornalista pede que o seu convidado dê detalhes sobre como foi a abdução que o rapaz alega ter sofrido, e ele conta que fugiu na direção oposta após ter visto o alienígena. De repente, seu corpo foi sacudido e Isaac sentiu como se tivesse sido atropelado. 3 dias depois, ele acordou em outra parte da floresta, sem se lembrar de absolutamente nada. Ao ouvir essa história, Christine afirma que o rapaz trabalha como engenheiro de computação na NASA e insinua que ele criou aquele vídeo em seu computador para convencer as pessoas de que existe vida fora da Terra. Após essa exposição em rede nacional, Isaac se tornou alvo de várias críticas na internet, e a opinião das pessoas se divide entre aqueles que acreditam que o rapaz estava dizendo a verdade e aqueles que afirmam que tudo não passa de um vídeo editado. Na tentativa de provar que está dizendo a verdade, Isaac começa a procurar outras pessoas que passaram pela mesma experiência de abdução e encontra Sarah na internet. Enquanto espera a garota numa lanchonete, ele tem a sensação de que os objetos ao seu redor estão flutuando. Porém, quando a garçonete chega para anotar o pedido, o engenheiro percebe que tudo aquilo é fruto da sua mente. Em seguida, Sarah aparece e revela que ainda está confusa sobre o que aconteceu com ela. A jovem não sabe se sua abdução foi real ou algo criado por sua imaginação. Então, Isaac mostra vários registros antigos que comprovam a existência de espaçonaves alienígenas. Além de pinturas, existem também registros de sinais que foram recebidos por uma torre de rádio, que foi construída por Nikola Tesla. Em 1969, durante a missão espacial da Apollo 11, o astronauta Buzz Aldrin disse em segredo que sua equipe observou um objeto flutuante pela janela, mas ninguém foi capaz de identificá-lo. Ao ver todas aquelas evidências, Sarah conta sobre o caso de um cara que foi abduzido no Alasca em 1979, e 3 testemunhas foram identificadas. Depois de ter contado essa história, Carl Misner desapareceu, e antes de se despedir de Sarah, Isaac passa para ela o seu número de telefone. Assim ela poderá entrar em contato se encontrar mais alguma informação relevante. Naquela noite, a jovem liga para Isaac e revela que encontrou a matéria completa do que aconteceu com Carl. Ele e outros 3 colegas estavam cortando lenha na floresta, e no caminho de volta para casa, o grupo encontrou um enorme disco flutuante. Em seguida, Carl viu uma luz azulada saindo da nave, e ele foi sugado para dentro. Ansioso para descobrir mais informações sobre a existência de alienígenas, Isaac pega o endereço de várias pessoas que alegam ter sofrido abduções e envia para cada uma delas uma fita contendo a filmagem que ele fez. Nesse dia, ele conhece Keith Olbermann, o escritor de um blog que afirma querer ajudá-lo a divulgar a sua história. O homem entrega o seu cartão para Isaac e pede ao engenheiro para entrar em contato, caso queira ter a oportunidade de divulgar o seu lado da história. Cansado de ver o seu nome ser denegrido nas mídias, o rapaz decide fazer uma visita ao escritório de Keith, e o jornalista sugere que ele faça um teste no detector de mentiras para provar que está dizendo a verdade, pois isso será usado como prova da veracidade de sua história. Prontamente, Isaac aceita passar pelo teste, então Keith pega um polígrafo e em seguida faz uma série de perguntas. Ao perceber que o engenheiro está dizendo a verdade sobre ter tido um encontro com um extraterrestre, Keith sai da sala e chama 2 seguranças para prendê-lo. Assustado, Isaac tenta fugir, mas é atingido por um disparo e acaba sendo capturado. Quando acorda, o rapaz percebe que está em uma sala de contenção e vê Sarah sendo levada para outra sala. Na TV, ele recebe uma mensagem deixada por Keith, que na verdade se chama William Graves. O homem é um agente do Programa Internacional de Pesquisa Espacial, que o prendeu com o objetivo de realizar alguns testes. Ao final da mensagem, diversos objetos são colocados na frente de Isaac, e Graves pede que ele se concentre, porém os objetos não sofrem nenhuma modificação. Conforme o efeito do tranquilizante vai passando, Isaac começa a ficar inquieto e pergunta para onde Sarah foi levada. Como suas perguntas são completamente ignoradas, ele se recusa a cooperar e descobre que aquelas pessoas estão à procura de Carl Misner.
Então, decidida a dar o fora daquele lugar, Isaac consegue se libertar e ataca os robôs que foram até lá para detê-lo. Logo depois, ele sai à procura de Sarah e após libertá-la, ambos tentam escapar. Mas são perseguidos por outros 2 robôs que começam a disparar contra os fugitivos. Com seus novos poderes, Isaac consegue abrir a porta que leva para o corredor, e quando chegam ao final dele, o casal se depara com uma floresta. Não demora muito até que eles percebam que foram levados para Costa Rica, e Graves envia um exército atrás deles. Como os 2 jovens possuem rastreadores, o agente ordena que seus homens os sigam, pois acredita que a dupla sabe onde Carl está. Enquanto isso, Sarah e Isaac caminham pela floresta à procura de ajuda e encontram a atendente de um restaurante, que informa um estabelecimento onde o casal pode conseguir acesso à internet. Após uma longa caminhada, eles encontram Zed e pedem a ajuda dele para encontrar Carl. Nesse momento, os robôs enviados pelo agente Graves aparecem e entram no restaurante. Ao perceber que aqueles jovens estão em apuros, Zed decide ajudá-los a escapar e os guia até o seu esconderijo particular. O rapaz é um hacker que vive como nômade e afirma que ninguém irá rastreá-los enquanto estiverem naquela casa. Enquanto Zed procura a localização de Carl, Isaac pede que Sarah explique como foi a sua experiência de abdução. E a jovem conta que estava numa cabana nas montanhas com seus tios, mas eles saíram durante a noite para encontrar alguns amigos. Enquanto estava na cabana sozinha, Sarah ouviu um barulho vindo do lado de fora, e quando foi dar uma olhada pela janela, viu algo planando no céu. Na manhã seguinte, quando ela reencontrou seus tios, eles estavam apavorados e disseram que a jovem havia desaparecido por 2 dias. Sarah não se lembra de nada do que aconteceu e quando foi pesquisar a respeito, encontrou outras pessoas que viveram experiências semelhantes. Só então a jovem percebeu que não estava ficando louca, pois todos ao seu redor diziam que ela estava inventando aquela história. Após uma longa pesquisa, Zed consegue encontrar o endereço de Carl, que agora vive no Canadá. O rapaz então faz uma chamada de vídeo para que Isaac possa entrar em contato com o velhote, e ele revela que recebeu um sinal de resposta através de um dos satélites da NASA. Imediatamente, o engenheiro envia um download desse sinal para Carl, e o homem consegue decodificar a mensagem, que diz exatamente o dia e o local onde pousará a nave alienígena que está chegando na Terra. Após descobrir que um OVNI chegará em 5 dias, Carl começa a se preparar para recebê-lo e aconselha Isaac a se livrar dos seus aparelhos eletrônicos, pois os agentes do ISRP não irão descansar até encontrá-lo. Em seguida, ele desliga a chamada e Isaac não consegue mais entrar em contato com ele. Sendo assim, o rapaz decide ir para o Canadá e pede que Sarah o acompanhe nessa viagem. Animado com a possibilidade de ver um alienígena pessoalmente, Zed pede permissão para ir com eles, e nesse mesmo dia, o trio inicia sua jornada. Como não podem viajar de avião para não serem detectados, eles pegam carona na estrada e em seguida viajam de barco até chegar na fronteira entre os 2 países. Por fim, Zed consegue alugar um pequeno avião particular para levá-los até o Canadá. Enquanto isso, o agente Graves acompanha cada movimentação dos 2 fugitivos e envia seus robôs atrás deles. Ao pisar em solo canadense, os 3 jovens pegam um trem para conseguir se aproximar o mais próximo possível da cabana, onde Carl está escondido. Durante a viagem, Zed cuida da segurança e descrição de sua equipe. Porém, ao olhar pela janela, ele avista os policiais do ISRP e avisa seus amigos que eles estão sendo seguidos. De repente, os robôs aparecem dentro do trem e o trio precisa fugir, sem nem imaginar que foram encontrados por meio de rastreadores. Ao chegar no outro vagão, todos usam máscaras para confundir os androides, que detectam seus alvos por meio de reconhecimento facial. Porém, o plano não funciona como esperado, e robôs tentam disparar dardos tranquilizantes na equipe. Por sorte, eles conseguem escapar sem serem atingidos e decidem fugir pelo teto. Quando os robôs tentam perseguir os seus alvos, se deparam com Zed, que estava escondido no espaço entre os vagões.
O hacker estava apenas esperando os androides aparecerem para poder atacá-los e consegue empurrar os inimigos para fora do trem. Quando chegam na estação, os fugitivos pegam uma carona com um senhor que parou para abastecer o veículo e finalmente chegam ao seu destino. Ao ver aqueles jovens se aproximando através da câmera de segurança, Crow aparece e está pronto para eliminá-los. Porém, quando Isaac se apresenta, o homem larga sua arma e pega um aparelho para desativar os localizadores, pois sabe que o ISRP insere dispositivos de rastreamento em todas as suas cobaias. Faltam apenas 2 dias para a chegada dos extraterrestres, então Crow decide abrigá-los em sua cabana. O velhote conta que também já foi levado pelo ISRP e depois de conseguir se livrar deles, passou a viver escondido no meio do mato. Nas últimas décadas, ele dedicou esforços para entrar em contato com os alienígenas e ficou obcecado em saber o que eles estavam buscando na Terra. Durante suas pesquisas, Crow aprendeu a decodificar a linguagem deles e revela que o sinal que Isaac recebeu foi o mais detalhado que ele já viu. Impressionado com todos os equipamentos de alta tecnologia que o idoso consegue manter funcionando naquela cabana no meio do nada, Zed observa tudo com atenção e tenta aprender o máximo possível. Ele fica impressionado ao saber que um lenhador foi capaz de criar algo tão grandioso a ponto de ser capaz de descriptografar qualquer tipo de mensagem. Enquanto isso, Isaac e Sarah saem para ver o pôr do sol e a jovem pergunta como seu amigo conseguiu resgatá-la da sala onde ela estava sendo mantida na base do ISRP. Para escapar, Isaac teve que abrir uma porta de aço extremamente pesada e Sarah nunca entendeu como ele foi capaz de fazer aquilo. Ela afirma que também se sente diferente desde o dia em que foi abduzida e começa a acreditar que talvez os agentes estivessem certos sobre eles terem sido expostos a algo que modificou o seu DNA. O maior objetivo do casal ao encontrar os extraterrestres é obter respostas sobre o que de fato aconteceu durante o tempo em que eles ficaram desaparecidos, pois nenhum dos dois se lembra do que foi feito com eles. Naquela tarde, quando Isaac retorna para a caverna, Crow o chama para conversar e diz que o rapaz deve estar pronto para o que quer que venha a acontecer no dia seguinte, pois não há nenhuma garantia de que essa experiência será boa ou ruim. Durante a madrugada, Sarah fica ansiosa e não consegue dormir, então pede que Isaac faça companhia a ela. A dupla se pergunta o motivo deles terem sido escolhidos para passar por essa experiência e questiona se há alguma razão para isso ou se apenas foram sorteados de forma aleatória. Em determinado momento da conversa, o rapaz percebe que sua amiga está dormindo e decide deixá-la descansar. No dia seguinte, o grupo fica de plantão, aguardando a chegada da nave alienígena, quando de repente a Terra começa a tremer. Nesse instante, Isaac abre a porta e decide caminhar pela floresta, à procura da espaçonave. Minutos depois, o rapaz sente a presença de um alienígena atrás dele, exatamente como aconteceu no dia em que ele foi abduzido. Porém, dessa vez, ao invés de fugir na direção oposta, ele decidiu ficar e tentar entrar em contato com a criatura. Por espontânea vontade, o ET o acompanha até a cabana de Crow e usa o equipamento de tradução para se comunicar com aqueles humanos. Quando questionada sobre o motivo da abdução, a criatura revela que sua espécie já conquistou a ciência, a tecnologia e a medicina. Agora eles estão em busca da origem do universo e realizam pesquisas com humanos porque essa raça possui uma grande quantidade de aura, que vive dentro de seus corpos. Em seguida, o alienígena usa telepatia para se comunicar com Isaac e pergunta quem é o homem que os humanos conhecem como Jesus Cristo. Segundo o extraterrestre, este ser é o elo da origem de tudo. Após responder a pergunta feita pelo alienígena, Sarah questiona o motivo do seu braço doer desde o dia em que ela foi levada. Nesse momento, o alienígena coloca um bracelete no antebraço da jovem e remove o dispositivo de rastreamento que foi implantado ali. Em seguida, o mesmo procedimento é feito com Isaac, e a criatura diz que o esforço do rapaz para coletar provas sobre a existência de seres de outro planeta é inútil. Para os humanos é necessário ver para crer, no entanto, para os seres de outras dimensões,
crer é a única forma de ver algo. De repente, o sistema de segurança instalado por Crow alerta sobre uma possível invasão, e logo depois, os agentes do ISRP cercam a cabana. Com sua espingarda em mãos, o velhote olha pela janela e descobre que mesmo após desativar os dispositivos de rastreamento, Graves conseguiu encontrar a localização daqueles jovens. Por meio de um megafone, o homem entra em contato com Crow e ordena que ele saia da cabana. O principal objetivo do agente é interrogá-lo para saber o que houve com Ronald Graves. Nessa hora, Crow aparece armado e afirma não saber o que aconteceu com o pai de William Graves. Ronald era um dos homens que estava na caminhonete no dia em que Crow foi abduzido. Porém, ele foi o único que não retornou, e desde então, seu filho está atrás de respostas. Apesar de querer dizer a verdade para ele, Crow realmente não sabe o motivo do seu amigo não ter sido devolvido junto com os outros. Mas o agente Graves não acredita nisso. Furioso, ele ordena que seus companheiros atirem no velhote e Sarah entra em desespero ao ver o corpo de Crow caído no chão. Em seguida, ela se torna o próximo alvo e também é eliminada. Quando percebe que a jovem foi ferida, Isaac fica furioso e o alienígena o aconselha a confiar nos seus sentidos para salvar os seus amigos. Após dizer isso, as criaturas vão embora e deixam o rapaz lidar com aquela situação sozinho. Graças aos poderes que adquiriu após a abdução, Isaac consegue desacelerar o tempo e resgatar os seus amigos. Após pegar Sarah, ele fica invisível e leva a jovem para um lugar seguro. Logo depois, o rapaz retorna para buscar Crow e Zed, que estava prestes a ser atingido pelos disparos. Quando Graves percebe que Isaac e os outros desapareceram, já é tarde demais, pois eles conseguiram escapar pela porta dos fundos da cabana e usaram a invisibilidade para passar pelos policiais, sem que sua presença fosse percebida. Em seguida, o grupo pega uma carona com seus novos amigos extraterrestres, e o agente Graves fica em choque ao se deparar com um disco voador sobrevoando a floresta e desaparecendo de uma hora para outra. 6 meses se passaram e Sarah e Isaac se tornaram um casal. Agora eles estão tentando manter uma vida normal e vivem numa ilha paradisíaca juntamente com a população local. Zed e Crow passaram a trabalhar juntos e decidiram fundar uma nova agência de inteligência tecnológica chamada Zuma, onde trabalham remotamente. Depois de tudo o que fez movido a interesses pessoais, o agente Graves acabou sendo demitido do ISRP e o grupo que ele tanto perseguiu, finalmente, pôde viver em paz. Galera, mas e vocês, acham que realmente existe vida inteligente fora em outros planetas? Será que algum dia nós receberemos a visita de seres extraterrestres? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!